Estamos aqui no módulo Orientação Jurídica do projeto Compartilhar Conhecimento. Hoje nós vamos conversar sobre os editais de seleção de organizações da sociedade civil. Esses editais são instrumentos públicos que o poder público utiliza para selecionar organizações da sociedade civil para celebrar parcerias. Muitos dos editais já são publicados por muitos órgãos. Essa é uma prática que alguns órgãos da administração pública já vêm realizando há muito tempo. Mas a legislação não é uniforme com relação à necessidade desse tipo de procedimento, de editais, e também ao conteúdo e aos critérios que esses editais devem conter. Por isso, agora, com a publicação da Lei 13.019 de 2014, o conhecido Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil, essa lei traz a obrigatoriedade do chamamento público e traz uma série de regras que esses chamamentos devem seguir para a seleção das organizações da sociedade civil, para a celebração dos termos de fomento e dos termos de colaboração. Por isso, esse assunto ganha uma importância muito grande e cabe agora a gente conhecer um pouco mais do histórico, dos fundamentos e de como as organizações da sociedade civil devem se planejar para conseguir entender melhor esses editais e estar melhor preparadas para apresentar suas propostas e, inclusive, contestar o conteúdo de alguns editais, caso eles fujam completamente dos melhores critérios para a seleção da melhor organização para uma determinada parceria, seja numa área de política pública ou numa área em que a administração pública pretende ajudar, apoiar as ações das organizações da sociedade civil. Aí nessa iniciativa de fomento, celebrando o termo de fomento que traz a Lei 13.019. Bom, em primeiro lugar, é importante a gente entender qual a finalidade de um edital de seleção. Como o próprio nome diz, a finalidade é selecionar a melhor organização, a melhor proposta de parceria pelo poder público, né? Então, o poder público ele é obrigado a seguir princípios e ter uma formalidade na maneira como ele se relaciona nas suas diversas áreas e, em especial, quando ele destina recursos a determinadas atividades. Quando a gente fala de compras pela administração pública, todo mundo conhece, aplica-se a Lei de Licitações, a Lei 8666 de 93. No caso específico das parcerias com organizações da sociedade civil, a nova lei que vai passar a regulamentar essa matéria é a Lei 13.019 de 2014, o Marco Regulatório das Organizações da Sociedade Civil. Nesse sentido, essa legislação traz critérios que dialogam com essa finalidade. A finalidade do poder público ter um procedimento administrativo próprio, com regras claras, objetivas e que traduzam o dever de motivação do ato administrativo num processo formal, que possa ser, inclusive, fiscalizado pelos mecanismos de controle interno e externo da própria administração pública. Outro ponto importante que dialoga com o objetivo e a finalidade maior do processo é justamente essa impessoalidade, a publicidade que a administração pública tem que oferecer para os atos que ela realiza. Nessa direção, publicar um edital estabelecendo o tipo de parceria que ela deseja realizar, os objetivos, de que maneira a realidade diagnosticada que precisa ser influenciada por meio da parceria, é uma obrigação do poder público de se planejar e dar publicidade ao tipo de parceria que ele pretende realizar. Então, nesse sentido, a norma que estabelece o chamamento público como obrigatoriedade vem no sentido de trazer uma maior publicidade e critérios mais republicanos, democráticos, de acesso ao recurso das parcerias. A ideia de realizar parcerias não é nova.
Os editais já são prática em muitas áreas, em uma série de políticas, mas eles não são obrigatórios em todas as áreas. Então, essa é uma grande novidade que a Lei 13.019 traz, a obrigatoriedade dos editais para a celebração de toda e qualquer parceria. E a lei traz algumas hipóteses em que essa obrigatoriedade é dispensada, especificamente quando existem questões de emergência, urgência, muito bem caracterizadas por um período de tempo, programas em que existe apoio à testemunha e a própria necessidade de não se dar publicidade a esse tipo de programa também justifica a ausência de editais públicos para essa atividade. De resto, a lei é muito ampla e impõe a necessidade do chamamento público. Mas antes de tratar da Lei 13.019, é interessante a gente conhecer as outras normas relativas a parcerias de organizações da sociedade civil que traziam essa necessidade. A primeira delas, que a gente gostaria de trazer aqui para a nossa análise, é o Decreto 3.100 de 99. O Decreto 3.100 de 99 ele é o decreto que regulamenta a Lei das OCIPs, que é a Lei 9.790. A Lei das OCIPs ela era omissa, ela não trazia a previsão de editais ou do mecanismo de chamamento. Mas o decreto que a regulamentava estabelecia a possibilidade do poder público realizar concursos de projetos, trazendo muito claramente que essa era uma alternativa e deixando essa decisão a discricionariedade do gestor, do administrador público que fosse liderar esse processo de parceria. No caso da lei do decreto 3.100 de 99, que é o que regulamenta a lei das OCIPs, ele trazia muito claramente a necessidade de detalhamento do objeto, especificação técnica do bem do projeto ou da obra que fosse seu objeto do termo de parceria. E ele delineava alguns conteúdos mínimos que esse edital do concurso de projetos deveria estabelecer, também impondo à administração pública a necessidade de ter padrões e critérios para essa seleção e julgamento das propostas. Depois, o outro outro decreto, outra norma que tratou desse assunto foi o Decreto 6.170 de 2007. Esse decreto criou um sistema novo, inclusive estabeleceu a obrigatoriedade do SICONV e ele se impõe ao nível federal. Então, ele vai ser exigível desde 2007 para as parcerias celebradas pela União. Não se aplica, portanto, aos estados e aos municípios. Ele estabelece que os convênios poderão ser precedidos de chamamentos públicos, a critério do órgão da administração que for estabelecer. Então, é interessante também que em 2007, quase, 8 anos depois da Lei das OCIPs, veio uma norma tratar do chamamento público, também deixando como uma faculdade do administrador em abrir ou não o chamamento público. Em 2011, o decreto 7568 também estabeleceu para o nível federal, ou seja, para as parcerias celebradas pela União Federal, a obrigatoriedade de chamamento público. Então, essa foi a norma que inaugurou a obrigatoriedade de chamamento público em nível federal. E ela estabelece a necessidade de ampla publicidade, inclusive com relação aos critérios e resultados desse chamamento, que deve ser estabelecida na página oficial da internet do órgão público, e também estabeleceu a obrigatoriedade de se colocar no site do SICONV, no portal dos convênios, todo chamamento para celebração de parcerias com a administração pública. Depois, a portaria interministerial também tratou desse assunto para o nível da União, a portaria 507 de 2011, que regula os convênios e traz toda uma norma de prestação de contas, de critérios para a celebração dessas parcerias. Então, a tendência
que foi se desenhando desde o início da lei das OCPs. Em 2007 ganhou um reforço e em 2011 se tornou obrigatório pelo decreto e pela portaria para o nível federal. Lá vai estar estabelecido, na Portaria Interministerial 507, o prazo de 15 dias de antecedência que a administração pública deve utilizar para publicar um edital e receber propostas das organizações. Esse edital tem que ter critérios de especificação técnica do objeto da parceria, datas, prazos, condições, a exigência de documentação das entidades, certidões, enfim, todo o procedimento formal, documental, burocrático da seleção da organização da sociedade civil que for celebrar a parceria com o poder público, informando inclusive o valor orçamentário previsto para as atividades de parceria, cabendo à organização propor a sua forma e o seu orçamento para aquela atividade que pretende desenvolver. Ou seja, já existe uma tendência legislativa a exigir editais para a seleção de organizações da sociedade civil. E a Lei 13.019, que foi publicada, mas como a gente sabe, ela neste momento ainda não está em vigor, ela consolida essa tendência e obriga a existência desses chamamentos. Como ela torna uma obrigatoriedade e ela se aplica à União, Estados, todos os municípios brasileiros, fundações públicas, autarquias, empresas públicas, ela tem uma aplicação muito ampla e essas instituições têm pouca tradição em elaborar editais de chamamento público de organizações da sociedade civil. E essa ausência de tradição pela administração pública nessa matéria é um tema que nos preocupa, porque a chance dos editais serem elaborados a partir dos editais já utilizados nas licitações ou com critérios técnicos que dialogam de uma maneira incorreta com as características das organizações da sociedade civil é grande. Então, por isso, o tema dos editais de chamamento público na Lei 13.019 merece toda a atenção por parte das organizações, porque é a partir deles que elas vão ser selecionadas e que vão ser celebradas os termos de fomento, os termos de colaboração, sendo, portanto, o pontapé inicial, a primeira fase que as organizações vão interagir com essa nova lei. Então, aqui a gente procurou sistematizar algumas dicas e boas ideias para que as organizações estejam preparadas para enfrentar esse novo desafio e estabelecer uma vigilância social também com relação ao conteúdo dos editais que vão ser publicados a partir do início da vigência da nova lei. Nesse sentido, um ponto muito importante é que parceria, cooperação não é contrato. Então, o edital de seleção elaborado pela administração pública, ele não deve conter regras típicas das relações de contratação. Ou seja, ele não pode se inspirar e trazer normas da lei de licitações, da lei 8666. Se a gente detectar num edital um critério específico que faz sentido numa compra, mas não faz sentido numa parceria, esse critério merece ser impugnado. Mais para frente a gente vai falar um pouquinho de como fazer essa impugnação. O edital não pode estabelecer a exigência de contrapartidas financeiras por parte da organização. Esse é um dispositivo da Lei 13.019. O seu artigo 35 veda a exigência de contrapartida financeira. Então, esse é um ponto muito importante para se observar. Se um edital estabelecer a exigência de contrapartida, ele é ilegal e também tem que ser impugnado. Ele tem que ter uma base técnica, buscar que a seleção da organização tenha critérios que dialoguem diretamente, que sejam necessários ao objeto da parceria que está sendo desenvolvida. A exigência de requisitos pelas organizações que não tenha necessidade no objeto da parceria também é ilegal. Ou seja, o edital não deve exceder os critérios da lei. Ele não deve ser mais restritivo que a própria legislação.
e ele tem que estar amparado nas necessidades e nas normas daquela política pública em que a parceria fosse desenvolvida ou daquela atividade específica que ele pretende fomentar. Outro ponto importante é que os critérios de seleção devem ter esse vínculo muito forte com o objeto da parceria e o grau de adequação da proposta da organização da sociedade civil a esse objeto também deve ser avaliado. A Lei 13.019, no artigo 27, estabelece esse como um critério obrigatório, ou seja, a comissão de seleção que for analisar as diferentes propostas recebidas tem que se manifestar tecnicamente sobre o conteúdo do grau de adequação da proposta que foi apresentada. Então, podemos ter 5 propostas, todas satisfatórias para o objeto, mas o nível de satisfação é um dos pontos que o edital necessariamente deve abranger. E os critérios e a forma de estabelecer esse nível de adequação também são pontos que a comissão de seleção vai ter que se dedicar nessa atividade. Então, os pontos a serem observados passam também pela necessidade de que a fase de habilitação das organizações preveja critérios necessários, mínimos, para a comprovação da capacidade técnica e operacional das entidades. O que eu estou dizendo? O que é essa fase de habilitação? A fase de habilitação é aquela que estabelece que organizações podem e não podem participar do chamamento, da seleção, independente de fazer uma análise de pontuação, de classificação. Então, essa habilitação ela tem que ser a mínima necessária para que todas as entidades que se habilitem, que estejam minimamente habilitadas, possam concorrer e apresentar suas propostas para uma determinada política, para uma determinada atividade que o poder público queira fomentar na sociedade civil. Então, essas cláusulas devem evitar também interferir na liberdade de cada organização. Então, uma cláusula que preveja o modus operandi de um determinado conselho ou como as decisões devam ser tomadas numa determinada instituição, essas cláusulas são ilegais, são nulas e têm que ser impugnadas, como a gente vai tratar a seguir. A lei estabelece também que a linguagem deve ser acessível, ou seja, um edital que busca a seleção de organizações da sociedade civil deve dialogar no seu conteúdo, na sua forma com essas organizações. Então, a busca pela simplicidade, pela acessibilidade é permanente e deve orientar também o conteúdo desses objetos, evitando tecnicismos desnecessários e ampliando o universo de organizações que possam apresentar suas propostas. Outro ponto muito importante também é que uma cláusula que frustre o objeto da seleção, ou seja, que restrinja o objeto da seleção, que não dialogue com o objeto da seleção, também não está adequada a essa capacidade, a essa finalidade dos editais de chamamento para a seleção de organizações da sociedade civil. E um ponto sensível também muito interessante é que não se deve estabelecer também critérios ou pontuações que deem preferência a organizações em razão da naturalidade ou da sede e do domicílio dessa entidade. Então, esse é um ponto muito interessante e, às vezes, a gente está falando de uma política que tem uma base local muito forte, que tem a necessidade de um envolvimento comunitário, de um conhecimento daquela região. Mas o edital vai buscar selecionar organizações que comprovem esse conhecimento, essa base comunitária, mas que eventualmente possam estar sediadas no município vizinho ou até mesmo num outro estado. Então, essa questão da sede documental da organização não pode ser usado como impedimento em razão do local da sua sede. O requisito é
base comunitária, conhecimento do território, a organização que comprovar ter essa base ou esse conhecimento do território cumpre os requisitos, mesmo que a sua sede fiscal ou o próprio domicílio e a sede da instituição seja numa outra localidade. Bom, tem uma série de pontos que a gente pode imaginar e prever que os editais possam trazer cláusulas abusivas, excessivas, discriminatórias, que frustrem, inviabilizem ou dificultem a participação de organizações no processo de seleção para as parcerias. Sempre que uma organização identificar uma cláusula que pareça conter esse tipo de barreira, ela deve buscar se reunir internamente entre as diversas áreas, o financeiro, o administrativo, a assessoria jurídica, enfim, toda a área que vai ter um olhar com relação àquele edital e estabelecer se ela vai impugnar o edital ou não. É importante dizer que a legislação é omissa com relação ao prazo de impugnação do edital. Nenhum dos decretos, das portarias, das instruções normativas que a gente conversou aqui hoje estabelece esse prazo para a impugnação. Tampouco a Lei 13.019, que trata de uma forma tão pormenorizada do processo de seleção, também vai dizer qual o prazo para a impugnação do edital. Então, o que a gente utiliza como analogia para estabelecer esse prazo é o prazo de impugnação do edital da Lei de Licitações, da Lei 8.666. A gente sabe que a Lei 8.666 não se aplica à legislação das parcerias, mas, como a gente está tratando de um período mínimo necessário para que a administração pública possa processar uma dúvida, um questionamento, uma discordância com relação ao edital que ela estabelece, a gente imagina que esse seja um prazo aceito e muito razoável para o estabelecimento e a apresentação da impugnação. Então, a impugnação ao edital do chamamento público, ela deve ser dirigida ao órgão e à entidade que está promovendo esse chamamento, né? E ela deve estabelecer de forma objetiva o trecho do chamamento que está sendo impugnado, a parte do texto, o critério, o documento que impede, restringe ou afasta a participação de organizações da sociedade civil daquele procedimento. Ela tem que ser apresentada por uma organização interessada e o prazo que a gente estabelece, então, da Lei de Licitações é de 5 dias antes da data fixada para o primeiro procedimento da seleção. Se for a entrega dos projetos desse procedimento, se for a inscrição de organizações por meio de um credenciamento, de um cadastro, uma audiência pública que eventualmente seja feita, que vai ser utilizada como critério para esse procedimento, a data é 5 dias antes desse primeiro ato de habilitação ou seleção de organizações no âmbito do chamamento. Então é muito importante esse documento seja apresentado com protocolo, com o estabelecimento dessas regras, as razões pelas quais a organização entende que um critério, um documento, uma forma de seleção pode inviabilizar ou prejudicar a participação sua ou de outras organizações, de forma que o conteúdo daquele edital possa ser melhorado, alterado antes do início da seleção. E a administração pública tem o prazo de 3 dias para dar um retorno sobre esse tema e, se considerar adequado, o que é muito comum acontecer, ela pode alterar o objetivo, o dispositivo questionado, republicando o edital ou autorizando que outras organizações com aquela mesma qualidade possam participar do processo, buscando a mais ampla seleção e participação nesse tipo de procedimento. Bom,
A gente lembra que a Lei 13.019 ainda não está em vigor, ela foi prorrogada por uma medida provisória, mas todo o seu conteúdo e esses dispositivos que a gente está trabalhando são temas que já nos dão um norte, nos dão uma referência, inspiram os procedimentos dos chamamentos públicos que estão sendo realizados. Então, por isso, essas dicas e essas referências que a gente traz com relação aos editais, aplicam-se também aos editais, independentemente da Lei 13.019, como uma referência e uma forma de olhar para esses mecanismos. Lembrando que a impugnação é uma tendência e é muito importante que a sociedade faça esse controle social e esteja alerta e possa também colaborar com a administração pública para ajudar a criar uma cultura administrativa que resulte numa melhora das parcerias e numa relação mais republicana e mais democrática entre o poder público e as organizações da sociedade civil, nessa cooperação e nessa política também de fomento e de colaboração. Bom, esse era o conteúdo que a gente tinha preparado para hoje. Temos aqui também alguns links para quem quer ter mais referência e informação sobre a matéria. E a gente tem outros vídeos e temas interessantes dentro do módulo Orientação Jurídica do projeto Compartilhar Conhecimento, disponível a todos. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê numa próxima oportunidade. Obrigada.